Olá, esposas, muito boa tarde, como vocês estão? Espero que bem. Quanto tempo, meu Deus! Eu vim aqui trazer uma palavra do Senhor para você, mas antes, deixa a moto passar, passou. Mas antes, eu quero colocar uma expectativa no seu coração para a nossa última reunião do ano de 2025, a nossa reunião de encerramento deste ano, nossa reunião Esposa Shine, que vai ser ministrado para nós, inserido em nós, incutido em nossos corações, e nesse ministério um novo tempo de Deus. Antes esposas que oram, depois só esposas, e agora Esposa Shine. O Senhor tem colocado essa identidade em nós, nessa identidade Shine, de mulheres que brilham por onde passam e no que fazem. Então, eu convido você a estar conosco, né, na nossa próxima reunião de encerramento. No mês de novembro nós não tivemos a nossa reunião, que seria no mês de novembro, mas nós deixamos agora para dezembro, para encerrar o ano com chave de ouro. Nós teremos uma convidada muito top. Não vou contar para vocês, não vou contar. Vou deixar para ser surpresa. Fica ligado aí no news, né, nos cultos que vai aparecer para vocês. Mas vai ser uma festa de encerramento muito linda da nossa reunião Esposa Shine, e eu quero convidar vocês, gerar essa expectativa no seu coração, para que você esteja conosco dia 5 de dezembro, às 7h30 da noite, lá no Aprisco. Vai ser uma festa linda de encerramento. Não fique de fora, chama suas amigas esposas, já marca na sua agenda, né? Se tiver algum compromisso. Se eu fosse você, eu priorizava a reunião das esposas, né? Para você ser edificada e essa nova identidade ser gerada no seu coração. Esposa Shine, dia 5 de dezembro, 7h30 da noite, no Aprisco, tá? Já tô deixando aqui para vocês, mas as entrelinhas, as surpresas, quem será a nossa convidada especial, eu vou deixar para falar para vocês depois, ok? Mas quero trazer uma palavra do Senhor ao seu coração. Nós chegamos no final do ano, sempre com palavras, né, de encorajamento, do novo de Deus. E o Senhor sempre tem trazido isso para nós, né? Nós acabamos o ano e finalizamos o ano, né, nosso propósito da igreja, né, em Lagoinha, com propósito de gratidão, de jejum e oração por gratidão. E o que o Senhor tem trazido para nós como igreja, e o Senhor tem trazido para nós como esposas, né? Eu vou deixar esse vídeo aqui no Ministério Esposas, mas também vou deixar lá na Esposa de Legendários, tá? Vou deixar aqui para vocês também, Esposas de Legendários. Mas eu quero falar algo ao coração de vocês, né? Eu não sei como foi para vocês esse ano de 2025, né? E eu queria que você trouxesse aí a sua memória, desde lá de janeiro, fevereiro, março, abril, tudo que você passou até aqui. Talvez todos os desertos, todas as dificuldades, todas as coisas boas que você viveu em Deus, tudo aquilo que você venceu, né, das dificuldades, dos desertos. E aí talvez tudo aquilo que você serviu, né, no ministério, tudo que você serviu à igreja do Senhor, todos os relacionamentos que você teve, né, tudo que você passou nesse ano, relacionamentos de amizade, com a parentela, você, esposa, com o seu marido, às vezes coisas que vocês enfrentaram juntos, que vocês venceram, ou talvez coisas que vocês ainda não venceram até o fim desse ano. Mas eu quero que você traga aí a sua memória. Como foi esse ano de 2025 para você? Para mim foi um ano muito desafiador, um ano muito difícil, um ano de muito trabalho, um ano muito cansativo, né? Foi um ano muito cansativo, que diversas vezes eu precisei manifestar a palavra de Deus que eu tenho no meu coração como conhecimento, né, de que quando Jesus diz assim, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu lhes darei descanso, né? Então diversas vezes eu precisei de pedir socorro, porque eu estava muito cansada, né, por causa do trabalho, mas do trabalho, no servir, e era algo espiritual mesmo, né, e aí eu manifestar essa palavra, né? E a gente chega às vezes no fim do ano tão cansada, a gente não vê a hora de pegar férias, talvez férias do trabalho, férias, às vezes, né, com o Senhor a gente não tira férias, né? A gente não tira férias de Deus, gente. Mas, às vezes, não vejo a hora de dar uma descansada do GC, dar uma descansada né, dos ministérios e tal, porque a gente às vezes chega no final do ano muito cansada, a gente quer ali tirar aqueles dias para depois voltar revigoradas no próximo ano, para continuar florescendo, continuar sendo shine e brilhando aonde a gente for colocar as nossas mãos, né, e o nosso coração. Então eu trago uma palavra para nós nessa tarde, que diz assim, lá em Salmos 80, no versículo 3, diz assim, restaura-nos, ó Deus, que a luz do teu rosto brilhe em nós. Versículo 7, restaura-nos, ó Deus dos exércitos, que a tua luz, a luz do teu rosto brilhe em nós. Só então nós seremos salvos. O 8, tu nos trouxestes do Egito, expulsaste as nações e nos plantaste no solo. Limpastes o terreno para nós, fincamos raízes e nós enchemos a terra. 14, ó Deus dos exércitos, suplicamos que voltes. Olha dos céus e vê a nossa aflição. Cuida desta videira que tu mesmo plantastes, o filho que criastes para ti.
Nós somos cortados e somos queimados por nossos inimigos, que eles pereçam ao ver a repreensão em tua face. 17. Fortalece aquele a quem amas, o filho que criaste para ti. Então jamais te abandonaremos. Reanima-nos para que invoquemos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, que a luz do teu rosto brilhe em nós. Só assim, então, nós seremos salvos. Aleluia, glória a Deus. E eu queria ministrar essa palavra ao seu coração, assim como o Senhor ministrou ela no meu coração. Que talvez a gente chegue no final do ano, né? Talvez com muitas colheitas que nós temos feito pelas sementes que nós plantamos, mas talvez muito cansadas, né? Talvez desanimadas, entristecidas por algumas coisas, cansadas pelas demandas de casa, pelas demandas do casamento, da maternidade, do trabalho, né? Como eu disse para vocês, a gente chega no final do ano querendo descansar, né? Querendo descansar. E o Senhor traz essa palavra para nós hoje, para que nós possamos nos reanimar e nos fortalecer no Senhor, para que neste final de ano seja diferente de todos os anos que nós passamos, que não mais nós cheguemos no final desse ano cansadas, querendo logo jogar a toalha, né, e ficar livre das nossas demandas, mas não, que nós não estejamos cansadas nesse final de ano, mas que nós nos encontremos revigoradas, e assim como foi lá com Caleb, lembra de Caleb? Que ele disse, olha, eu cheguei agora aos 80 anos com o mesmo vigor e o mesmo ânimo de quando eu tinha 40, então o Senhor quer ministrar no meu coração e no seu, esposa, que nós cheguemos nesse final do ano revigoradas, animadas, fortalecidas, reanimadas pelo Senhor, e não desfalecidas, e não cansadas, porque esse cansaço vem, esse desânimo vem, o inimigo das nossas almas, né? Ele vem com setas inflamadas, ele vem arquitetando coisas para nos fazer desistir, para nos fazer desanimar. Eu não sei você, mas comigo são todos os dias. E eu tenho certeza que com você também. Todos os dias o inimigo das nossas almas quer nos desanimar e nos paralisar. Que nós possamos realmente, como diz, né, aquele ditado, né, enganar o inimigo, né, confundir o inimigo, né, e confundir o inimigo com a verdade da palavra de Deus. Que nós possamos fazer desta palavra a nossa oração desse fim de ano, né, que nós possamos ser restauradas pelo Senhor, não esperar 2026. Não esperar 2026, em 2026 eu vou começar animada, 2026 eu vou fazer, 2026 vai ser meu ano. Não, que a gente termine esse ano de 2025 assim, né? 2025 é o meu ano, né? Porque às vezes a gente fala lá no começo do ano, não, agora é o meu ano. Chega no final do ano, meu Deus, eu não fiz nada, eu não produzi nada. Ou parece que eu trabalhei e só cansei. Não, que nós possamos nos reanimar neste fim de ano e sair dele fortalecidas, né? E sair deste ano, fazer essa transição do novo do Senhor nas nossas vidas, animadas, revigoradas, fortalecidas no Senhor, né? Que nós possamos clamar ao Senhor, assim como esse salmo nos ensina. Suplicar ao Senhor, suplicar a ação dele, suplicar a manifestação do poder dele na nossa vida, não esperar para 2026, não esperar promessas novas para 2026, não dizer ao Senhor, Senhor, 2025 já acabou, não dá mais tempo, não, que nós possamos terminar esse ano, findar esse ano com esse espírito, né, por mais que nós talvez estejamos passando por desertos, talvez você esteja passando por podas na sua vida, que nós possamos nos lembrar, assim como diz a palavra, daquilo que o Senhor fez, né, das obras maravilhosas das mãos dele, que já se realizaram na nossa vida, lembrar de que ele nos tirou do Egito, de que ele nos libertou, de que ele nos plantaste no solo, nos deu um lar, nos deu uma família em Cristo, que ele nos limpou, que ele nos restaurou, que ele nos multiplicou, que nós possamos lembrar dos feitos do Senhor com alegria nesse fim de ano e nos fortalecer, porque o desânimo vem, o cansaço vem, mas o Senhor é aquele que nos fortalece, né? O Senhor é aquele que fere, mas é aquele que cura, né? Nós somos dele, que nós possamos nos fortalecer e nos reanimarmos no Senhor, porque nós somos esposas Shine, que essa identidade seja sobre nós neste fim do ano, em nome de Jesus. E eu quero orar por você agora. Amém? Pai, nós queremos consagrar ao Senhor, ó Deus, as nossas vidas. Consagrar ao Senhor, Pai, a nossa mente, que tem sido tão atacada por Satanás. Senhor, nos nossos dias, ó Pai, Satanás que se aproveita, Senhor, dos tempos e das estações que o Senhor nos coloca, Pai, no processo do nosso amadurecimento. Satanás se aproveita, ó Deus, e muitas vezes nós também demos lugar e vazão à nossa carne, Senhor Jesus, e Satanás entra, Senhor Jesus, nós damos mais alimento à nossa carne do que ao nosso espírito, e talvez nós nos encontramos tão desanimadas neste tempo, Senhor Jesus, talvez um dia nós encontramos tão inconstantes, um dia tão animadas, um dia nós caímos no outro dia nós caímos numa depressão. Ó Deus, em nome de Jesus, nós consagramos a Ti a nossa mente, ó Deus, porque nós temos a mente de Cristo, nós somos lavadas, fomos saradas pelo Senhor, curadas pelo Senhor, e não é, Pai, nem o diabo, nem pessoas, nem circunstâncias, ó Deus, que vão
impedir o agir do Senhor nas nossas vidas. Nós queremos consagrar a Ti a nossa vida. Queremos consagrar a Ti em gratidão, Senhor, a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, para que nós nos encontremos alegres nesse fim de ano, com um coração realmente grato por tudo aquilo que o Senhor tem feito e pelo aquilo que o Senhor ainda fará. Senhor Jesus, nós colocamos diante do Senhor a nossa família, o nosso matrimônio, o nosso casamento, Jesus, para que o Senhor traga à luz aquilo que está oculto, para que o Senhor traga à luz aquilo que precisa ainda ser restaurado, Jesus, e que nós não recebamos de Ti correção com amargura, Senhor, mas com temor e com alegria, porque o Senhor é um Pai que corrige o filho a quem ama, ó Deus. Pai, ainda dá tempo do Senhor nos corrigir nesse ano, ainda dá tempo do Senhor nos alinhar esse ano, ainda dá tempo do Senhor nos fazer ainda mais parecidas com Jesus esse ano, ainda dá tempo do Senhor imprimir em nós o caráter de Cristo, Pai, como esposas e como mulheres virtuosas que brilham, Pai, que brilham a Tua luz nos nossos rostos, que brilham a Tua luz no nosso agir, aonde nós colocamos as nossas mãos. Senhor, nós sabemos que teremos dias maus, que teremos dias que acordamos talvez desanimadas, entristecidas, talvez, Pai, nós vamos ter ataques na mente durante a madrugada, sonhos, pesadelos que o inimigo coloca, Senhor, sentimentos e emoções, ó Deus, no nosso coração, mas que nós possamos ter sensibilidade para ouvir a voz do Teu Espírito, para nos direcionar e nos guiar, para que nós possamos nos levantar, Senhor, repreendendo toda a seta inflamada, que nós possamos nos levantar, Senhor, lembrando da Tua palavra, Pai, rejeitando o diabo nas nossas vidas, confrontando ele, Senhor Jesus, fugindo do mal, fugindo do pecado, Senhor, mas enfrentando o diabo e botando ele para correr com a Tua palavra, pois foi assim que Jesus fez. Que possamos declarar a Tua palavra, colocando o inimigo das nossas almas para correr, Jesus. Que o Senhor nos dê essa ousadia, porque nós temos autoridade no Teu nome para fazer isso, para nos reerguermos no Senhor. Por mais, ó Deus, que tenhamos amanhecido num dia mau, por mais, Senhor, que acordamos tristes, desanimadas e entristecidas, ainda há chance de nós terminarmos o nosso dia bem, na presença do Senhor, e nós só conseguimos isso Te buscando, ó Deus, e eu oro profetizando isso na vida das minhas irmãs, dessas esposas, dessas mães, dessas mulheres, ó Deus, que elas busquem o Senhor com intencionalidade, ó Deus, sabendo do propósito, ó Deus, do Senhor, para que o Senhor a chamou dentro dos seus lares, ó Deus. Umas aqui vão alcançar grandes lugares nas empresas, algumas aqui alcançarão grandes lugares, em lugares altos nos ministérios, serão reconhecidas no mundo pelo seu trabalho, pelos dons e talentos que o Senhor as confiou e deu para elas, ó Deus, mas que no coração delas, o primeiro lugar seja o Senhor e depois a sua família. Pai, que o coração delas esteja no lar, em abençoar o lar, em ser esposas que amam os seus lares, ó Deus, imprime isso em nós, nos ensina, Senhor Jesus, nos ensina, Espírito Santo, a amar o nosso dia a dia, a amar o nosso cotidiano, a amar a nossa rotina, e em tudo aquilo em que nós nos dispusermos, em colocar as nossas mãos para fazer, nós possamos brilhar e exaltar o Teu nome em tudo aquilo que nós fomos fazer, ó Deus. Essa nova identidade shine o Senhor está colocando em nós, e eu venho profetizar que cada mulher que está recebendo essa palavra aqui, ó Deus, venha receber dessa identidade do Senhor, uma identidade que brilha, porque nós fomos chamadas para ser luz, luz nessa terra, e começa nos nossos lares, que nós possamos começar a ser luz nessa terra, dentro dos nossos lares, fazendo tudo com amor e com temor ao Senhor. Eu oro abençoando essas mulheres, ó Deus, para que elas terminem este ano de 2025 fervorosas no Senhor, alegres, fortalecidas e reanimadas no Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Que vocês possam, em nome de Jesus, guardar a data da nossa reunião. Dia 5 de dezembro, 7h30 da noite, eu espero vocês. Eu vou soltar aqui os videozinhos para vocês sobre a nossa reunião. Gera expectativa, porque vai ser maravilhoso. Em nome de Jesus, amém? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.